de introdução a simulações de reservatórios petrolíferos. Professor? Ok, obrigado aí, Luiz. Bom, pessoal, então eu vou seguir a programação que eu tinha conversado com vocês ontem, né? Ontem, nós falamos sobre o problema de advecção pura, né? Discutimos ali tanto o caso linear como o caso não linear, tratamento explícito, implícito, condição CFL, estabilidade, dispersão numérica, todas essas coisas. E hoje, como eu tinha mencionado ontem, hoje é o momento do curso em que a gente junta todas essas coisas que a gente viu tanto nos vídeos que eu gravei antes como na aula de ontem, e mostra os esquemas numéricos que são efetivamente usados em simuladores, nos simuladores em uso na indústria do petróleo, tá? Nos simuladores de reservatórios em uso na indústria do petróleo. Tá? Então, eu acredito assim que o que eu vou mostrar hoje aí vai dar para vocês uma ideia bastante razoável da metodologia numérica, vamos dizer assim, embora limitada a um caso relativamente simples, que é o escoamento bifásico. Raramente se modela em problemas realmente industriais, vamos chamar assim, de problemas de simulação prática, um escoamento puramente bifásico, apenas óleo e água, geralmente tem pelo menos a presença do gás também, uma coisa importante na prática é justamente o comportamento de miscibilidade do gás no óleo, né? Saber se o gás entra em solução no óleo, se ele está escoando livre, né? Mas isso aqui nesse curso a gente não está tocando. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando você considera problemas mais complexos, essas ideias básicas desses métodos que eu vou mostrar para vocês, IMPS, totalmente implícito, e o AIM também, que eu vou mostrar para vocês como é que é o AIM nesse contexto aqui, elas se generalizam e se aplicam de uma maneira bastante similar ao que eu vou falar agora. Tá? Bom, então, deixa eu, antes de continuar aqui, botar o ponteiro, né? Então, pessoal, esse aqui é o conjunto de equações que a gente vai resolver, né? Eu derivei essas equações em um dos vídeos que ficaram gravados aí no curso, tá? E vou passar aqui rapidamente, caso vocês não tenham visto os vídeos, dá para ter uma ideia razoável aqui do que essas equações representam, tá? Cada uma delas é uma equação de balanço de massa para um componente, ou nesse caso, como nós estamos trabalhando num problema immiscível, componente e fase são idênticos, né? E eu tenho, nesse caso, duas fases, dois componentes, que são a água e o óleo, tá? Então, esse termo aqui, se você olhar para esse produto aqui, φ, que é a porosidade, né, que é a razão de espaço vazio no espaço, o volume de espaço vazio no volume total, incluindo vazio e rocha, né? A densidade da água e a saturação da água, esse termo aqui te dá massa, né? Então, isso aqui tem uma variação de massa instantaneamente, né? Uma taxa de variação de massa, e que tem que ser igual, né, a um termo de fluxo, que é do tipo aqui tem um fluxo mássico aqui, que envolve uma densidade
que é a função da pressão, como está escrito aqui. Tem um termo de permeabilidade. A permeabilidade é uma propriedade do meio poroso que está relacionada à capacidade do fluido escoar, de um fluido escoar nesse meio, né? Você tem meios mais fechados que você tem que impor mais um diferencial de pressão maior para conseguir para obter uma velocidade em relação a outros meios que são um pouco mais permeáveis e com menos diferença de pressão você consegue obter a mesma velocidade, né? E esse termo aqui é o que a gente chama de permeabilidade relativa, que é uma função da saturação que na verdade, desculpe, isso aqui é a mobilidade, que é a permeabilidade relativa dividida pela viscosidade, onde essa permeabilidade relativa é um termo que você adiciona na permeabilidade, um termo entre 0 e 1, função da saturação, para dizer o quanto o fato desse fluido estar escoando na presença de um outro ou de outros fluidos, o quanto isso prejudica a mobilidade dele, a velocidade dele. Tá? E isso aqui é a variação do potencial nesse caso, da fase água. Tá? Então, aqui tem um termo gravitacional, tá? ρg, né? da água G, e tem um termo aqui que envolve a pressão, que eu estou escrevendo como pressão na fase óleo, e uma coisa que chama pressão capilar. Né? A pressão capilar, para quem não assistiu o vídeo, a pressão capilar é uma função da saturação também, como está escrito aqui, que está associada à tensão superficial que se forma na interface entre as duas fases que estão escoando água e óleo. Tá? E essa tensão interfacial resulta numa diferença de pressão entre as duas fases e, portanto, esse termo aqui, quando você pega a pressão do óleo e subtrai a pressão capilar, você obtém a pressão da água. Né? Por isso que a gente tem esse termo aqui. Tá? Nota que para a equação de balanço de massa do óleo, similar, substituindo o subscrito, que indica a água, pelo subscrito óleo, né? São as mesmas propriedades para o óleo. Né? E aqui não tem pressão capilar, que eu estou considerando como pressão, tomando como pressão a pressão do óleo. Tá? E, por último, tem esses termos aqui, que estão relacionados aos poços de produção e injeção, por onde você extrai fluido. Né? Você está interessado em produzir esse reservatório, então você fura poços por onde os fluidos escoam. Né? É claro que você tem interesse em produzir óleo, mas você acaba produzindo água também. Tá? Então, por isso tem esses termos aqui. Ou então você pode estar injetando água, né? Como eu comentei ontem, injetando água para empurrar o óleo em direção a poços produtores. Tá? Então, eu acho que eu gastei um pouquinho de tempo aqui, mas acho que antes de prosseguir e falar, eu não tenho certeza se todos acompanharam os vídeos anteriores, né, os vídeos que eu deixei gravados lá no material aí. Eu achei melhor descrever um pouco essa equação. Né? Tem aqui uma taxa de acumulação, esse divergente aqui é um fluxo mássico, né? E isso aqui é a quantidade de fluido produzido ou injetado pelos poços. Né? Então, essa equação está dizendo que a taxa de variação da massa de água tem que ser equilibrada
pelo escoamento de água e pelo que você retira ou injeta. A mesma coisa para o óleo. Tá? Então, o que a gente está interessado é resolver esse conjunto com duas equações diferenciais parciais que representam o balanço de massa de água e de óleo, tá? E tem várias funções aqui que a gente assume conhecidas, né? Que você obtém a maioria delas de laboratório, né? A densidade é a função da pressão, a viscosidade é a função da pressão, a porosidade é a função da pressão, e a permeabilidade relativa, lembra que está aqui na mobilidade, né? A mobilidade é permeabilidade relativa dividida pela viscosidade, né? É a função da saturação, e a pressão também é a função da saturação, né? E o que eu tenho de incógnita é a pressão, tá? E as duas saturações, né? Só que, como eu acho que eu mencionei isso ontem, se não tem nos vídeos também, tem essa relação aqui, como todo espaço vazio está ocupado por esses dois fluidos, né? Então tem essa relação aqui que as saturações somam 1, né? Lembrando que saturação é a fração do volume poroso, do volume de vazios, né? Que está ocupada por aquele fluido, né? Okay? Então essas são as equações que a gente quer resolver, as dependências ali, é um sistema de duas equações em duas incógnitas, né? A pressão e uma saturação. É um sistema de equações diferenciais parciais de evolução no tempo e não linear, né? Tem essas não linearidades aí, tá? Bom, eu vou fazer tudo bidimensional, mas e numa malha regular. Estender para uma situação tridimensional é mais ou menos trivial, e mesmo que a malha não seja exatamente regular, outros tipos de malha, também não é tão difícil de estender isso daqui. E essa figura é parecida com uma figura da aula de ontem, né? Tem aqui a notação que eu estou usando é aquela mesma que eu uso índice fracionário para as fronteiras das células, e uso o índice inteiro para os pontos centrais aonde eu aproximo os valores das minhas incógnitas pressão e saturação, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui corresponde ao ponto de coordenada x, y, j, que está nessa célula que eu vou chamar de IJ, tá? Então, a metodologia para obter uma discretização para esse problema é a mesma metodologia de volumes finitos que eu, no curso, falei um pouco sobre ela ontem, mas falei mais sobre ela num dos vídeos. Não é uma metodologia específica ou que é unicamente utilizada na área de simulação de reservatórios, mas, enfim, é assim que é tratado aqui também, né? Então, o que você vai fazer é pegar, integrar essas duas equações nessa região aqui que é formada por essa célula, tá? Então, dá essa integral dupla aqui, nos extremos em cada direção, tá? E aí o que a gente estava fazendo sempre era aproximando pela regra do ponto médio, então fica a área vezes o valor no ponto central, e essa derivada temporal aqui eu estou aproximando por uma diferença finita simples aqui, tá? Então, como eu comentei, esse subscrito F aqui pode ser água ou óleo, né? É feito exatamente da mesma forma para as duas, né? Como eu comentei lá quando eu estava falando da equação, isso aqui representa a massa daquela fase, né, multiplicada
por esse... Isso aqui é massa por unidade de volume, no caso, né? Multiplicado pelo volume, tem a massa. Então, esse termo aqui te dá a variação de massa na célula para cada um dos dois componentes, né? Nota que, devido à dependência de ρ e de φ na pressão, esse termo aqui é não linear, né? Depende da pressão, que é uma das incógnitas do problema. Tá? Depende não linearmente, né? E torna isso aqui não linear. Né? Bom, esse é o termo de acumulação. O termo de fluxo, vou pegar aqui na direção x, a direção y é equivalente. Se eu tivesse mais uma direção z, seria a mesma coisa, né? E é aquela mesma ideia de integrar aqui, né? E observar que aqui essa derivada que está vindo aqui de fora é porque tem esse divergente aqui, né? Então, isso, se eu escrever as derivadas parciais, né? Isso aqui é a derivada parcial em relação a x mais a derivada parcial em relação a y. Então, o que eu estou tratando aqui é essa parte aqui que tem a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, tem uma... basicamente aqui tem essa derivada e tem essa integral, né? E essa parte aqui vira a diferença na fronteira à direita com a fronteira à esquerda. Tá? Isso aqui, essa expressão toda aqui é avaliada nesses pontos aqui, né? Diferença aqui. Aí, bom, aqui eu vou aproximando da mesma forma, tipo alguma coisa como uma regra do ponto médio, né? E eu vou precisar da mesma forma que eu discuti ontem e também discuti problema monofásico, eu vou precisar de uma aproximação, de fazer uma aproximação para esse termo todo aqui na face aqui da fronteira da célula, a partir dos valores nas células, na própria célula e nas células vizinhas, né? E assim, como a gente viu nos problemas modelo lá, né? Estudando o caso monofásico, depois estudando o caso de advecção, né? A gente vai usar, para permeabilidade, a gente vai fazer um tratamento usando média harmônica. Tá? E para mobilidade, vai ser feito um tratamento a montante. Né? A média harmônica, a justificativa para a média harmônica está feita lá no vídeo que fala do problema monofásico. Né? Basicamente, a média harmônica garante continuidade da velocidade na face, mesmo que eu tenha meio heterogêneo, né? Mesmo que duas células vizinhas tenham propriedades muito distintas, né? Eu vou ter uma descontinuidade no gradiente de pressão que vai para poder compensar essa diferença de permeabilidade e obter uma velocidade
contínua na face, né? O que é contínua é a velocidade. A média harmônica garante isso, como eu mostro no vídeo anterior. Né? E para a mobilidade todas aquelas questões que a gente discutiu ontem sobre estabilidade, coisa e tal. Né? E aí usa o tratamento a montante. Né? E com relação ao tratamento temporal, aí, de novo, eu vou me referir ao caso monofásico para chamar a atenção que a pressão deve ser tratada implicitamente. Lá no vídeo que eu trato do problema monofásico, eu mostro que para valores típicos das grandezas, da ordem de grandeza típica de tamanho de malha, de permeabilidade, de porosidade, etc., se você tratar a pressão explicitamente, seus passos de tempo seriam minúsculos, você teria que fazer num problema típico, sei lá, com 20 anos ou 30 anos de simulação, milhões de passos de tempo, né? Que é uma coisa que não tem condição praticamente. Então, a pressão é sempre tratada implicitamente, e a saturação, como eu discuti ontem, né? A saturação, às vezes, que é digamos assim, o ensinamento que fica daquela aula de ontem do escoamento de advecção pura, que a saturação pode ser tratada implícita ou explicitamente. Tá? Então, eu vou mostrar isso com mais detalhe agora a partir daqui. Né? Então, para isso, eu vou considerar, né, lembrando aqui que aqui ficou uma diferença quer dizer, uma diferença aqui, né, de dois termos que envolvem essa integral aqui, tá? E que, na verdade, esses termos vão te dar a vazão mássica atravessando a, aquela interface ali. Tá? Então, essa aproximação resulta nisso aqui. Tá? Então, o que eu vou... quando eu pego isso, isso é muito semelhante ao que foi feito para o caso monofásico. Né? Quando eu substituo isso aqui por uma aproximação por regra do ponto médio, aproximo essas derivadas aqui por diferenças, né? Do tipo, como está aqui, PI mais 1 menos PI sobre ΔX, uso média harmônica na permeabilidade. Aí junto todos esses termos que são dependentes apenas da malha e da propriedade de permeabilidade, né, da propriedade que são propriedades do meio da malha, eu vou juntar todos esses termos numa única letra aqui, tá? Numa única notação que eu vou chamar de transmissibilidade. Eu vou mostrar exatamente como é que é a fórmula depois, né? Essa diferença aqui resulta da aproximação da derivada, onde, como eu comentei, essa aproximação dessa derivada deveria ser esse ΔP sobre ΔX, né? Mas o ΔX vai estar incorporado aqui dentro da transmissibilidade, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, né? E aqui tem eu vou chamar esse termo todo aqui de mobilidade, é uma mobilidade mássica, né? Porque tem a mobilidade aqui, vamos chamar assim, volumétrica, multiplicada pela densidade, né? E a permeabilidade, como eu falei, está incorporada aqui dentro com uma aproximação por média harmônica. Tá? Então, e aqui essa parte aqui, que é a diferença de potencial, né? A variação de pressão, a variação devido à cota, né? A diferença de cota, né? E a diferença de pressão capilar. Né?
Aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: pressão sempre em N mais 1, tá? E o que depende da saturação, nota que aqui tem dependência da pressão também, tá? Mas, digamos assim, o que é a mobilidade ou pressão capilar, eu vou... Estou colocando aqui um superescrito M para indicar que eu posso tanto escolher no passo de tempo seguinte, né, em N mais 1, como eu posso escolher no passo-tempo anterior, N, né? Então, quando eu escolho essas aproximações da saturação no passo de tempo seguinte, a gente tem o que é chamado aí na literatura de método totalmente implícito, né? Full Implicit Method, ou FIM, né? E se eu trato as mobilidades e a pressão capilar em N, eu tenho um método que é conhecido na literatura como IMPS, tá? Implícito na pressão, explícito na saturação, e acaba que em inglês é a mesma coisa, implicit in pressure, explicit in saturation, né? Tá? Então, quando vocês ouvirem falar em IMPs, relação está associado com esse tipo de metodologia aqui, que aproxima a pressão implicitamente e a saturação explicitamente. Tá? Então, essas aqui são as aproximações para... são os termos que estava faltando ali. Eu prometi que ia mostrar a transmissibilidade, quando eu aplico aquelas regras todas lá e tal, faço a média harmônica, resulta nisso aqui. Essa expressão é obtida lá no caso monofásico, eu deduzi ela no caso monofásico, está no vídeo, tá? E esse termo aqui, essa aproximação aqui para a densidade no termo de fluxo é uma média interpolada, tá? Entre as duas células. Estou na face I mais meio, célula I mais 1, tá? E para mobilidade eu uso uma aproximação a montante, tá? Eu vou olhar para essa face, qual que é a diferença de potencial que o simulador está calculando, tá? Se ela indicar que se essa diferença de potencial indicar que o fluxo é da célula I mais 1 para I, né, entrando na célula, então eu vou usar, vou avaliar esse termo aqui, ρ lambda, na célula I mais 1, e se ao contrário ele indicar que o fluxo é saindo da célula para aquela face, eu vou avaliar na célula I. Tá? Bom, uma série, eu mostrei aqui uma possibilidade, uma que é usada, pelo menos em um simulador que eu conheço bem como funciona, mas outras alternativas poderiam ser consideradas, sei lá, por exemplo, a gente não tem uma necessidade de tratar a montante a pressão, né, como eu estou descrevendo aqui, né? A gente poderia considerar a pressão interpolando linearmente. Outra coisa que eu podia fazer é que, já que eu estou tratando a pressão implicitamente aqui, eu poderia, para fins de calcular esse termo aqui, dizer que a pressão é calculada aqui. Normalmente isso não é feito, né? Mas, enfim, são possibilidades. Né? Então, quando eu
isso aqui define a discretização, a menos do termo fonte, eu não coloquei aqui nessa parte do material nada a respeito de poços, né? Mas eu falo sobre o tratamento dos poços no material que fala do escoamento monofásico, né? E tem uma discussão grande ali sobre como os poços são tratados, como termo fonte, etc. Mas aqui eu omiti essa discussão, tá? Eu vou referir a esse outro vídeo se vocês tiverem interesse em saber melhor como é tratado o termo fonte ali, tá? E aí, para resolver, quando eu pego todas essas coisas, todas essas aproximações que eu fiz, né, começa com essa aproximação aqui para o termo de acumulação, depois essa aproximação aqui, né, essa aqui, para o termo fonte em cada face, né, por termo de fluxo em cada face, onde os termos que estão aparecendo ali estão definidos aqui, né, com aproximação montante para mobilidade, a média harmônica para transmissibilidade. Quando eu faço tudo isso, eu tenho um conjunto de equações algébricas não lineares, né? Tanto se eu usar o método totalmente implícito, como se eu usar o IMPES. Nota o seguinte, no caso do IMPES, se eu coloco N, tudo aqui N, esse termo aqui fica linear, tá? Porque a única incógnita que aparece no tempo n mais 1 é a pressão aqui, e como isso aqui, se isso for avaliado em n, esse cara aqui também em n, a pressão capilar em n, só tem esse cara aqui como incógnita porque eu conheço os valores em n, né? E essa relação aqui fica linear, né? Só que, por conta do termo fonte aqui, eu teria uma não linearidade aqui, tá? Então, a gente vai explorar melhor essa questão dessa diferença, quais as consequências, né, de tratar o método IMPES e o método FIM logo em seguida, mas eu já chamo a atenção que tanto o método FIM quanto o método IMPES resultam em sistemas de equações algébricas não lineares, embora, no caso do método IMPES, essas equações sejam não lineares apenas no termo, a não linearidade apareça apenas no termo de acumulação. No termo de acumulação, isso é um fato importante, como a gente vai ver, tá? Eu acho que nesse momento aqui talvez seja bom dar uma parada. Luiz, você pode dar uma olhada aí se tem alguma observação, alguma questão, alguma pergunta? Professor, aqui no chat nem nas perguntas não tem nada, por enquanto. Ok. Então, vou prosseguir agora a falar um pouco mais do processo de solução, tá? Então, o que se usa normalmente para resolver esse sistema de equações algébricas não lineares é o método de Newton. Aqui deveria ter um R, né? É uma função de R, 2N e R, 2N, porque eu tenho, para cada célula, eu tenho duas equações, né? Que são as equações de balanço de massa para fase óleo e para fase água, né? Então, bom, eu vou considerar uma ordenação eu vou ordenar essas equações dessa forma, né? Para cada célula eu vou colocar a equação de balanço de massa de óleo e a equação de balanço de massa da água consecutivas, né? Célula a célula, tá? Poderia fazer de outra forma, né? Poderia colocar todas as equações de óleo e em seguida todas as equações da água, enfim. Mas essa forma é que eu vou fazer, que vai ser melhor de entender o que
o que vai acontecer em cada caso, no caso ímpar e no caso fim. Tá? Então, eu tenho esse sistema de equações algébricas não lineares aqui, que eu tenho que achar basicamente qual é o zero dessa função não linear aqui de dimensão vezes o número de células da malha. Tá? Então, média de Newton, eu também falei um pouquinho sobre sobre ele bem rapidamente também num vídeo anterior, mas basicamente, talvez vários de vocês conheçam, enfim, mas a cada iteração você resolve um sistema linear que te dá qual é a variação no seu conjunto de incógnitas. Tá? O vetor x aqui é o seu conjunto de incógnitas. Então, para cada passo k, né, para cada passo na interação, né, do médio Newton, você resolve um sistema linear para saber qual é a atualização que você tem que fazer nas variáveis primárias, tá? Ou nas variáveis que você está resolvendo no teu sistema. Tá? Essa matriz do sistema linear é o jacobiano, é a matriz de derivadas parciais que está mostrada aqui. Né? Cada linha corresponde, por exemplo, a primeira linha é a equação de balanço de massa do óleo na primeira célula, derivada em relação a cada uma das variáveis, a pressão e a saturação em cada uma das células. Né? Tá? E esse termo aqui é simplesmente o resíduo. Né? É quanto que eu estou quanto que eu estou errando na equação de balanço de massa. Né? Ou seja, quanto que naquele valor, na minha melhor aproximação até o momento, que é xk, quão distante eu estou de equilibrar a massa que entra e que sai da célula. Né? Se você quiser pensar assim. Entendeu? Então, muito bem, eu tenho esse sistema para resolver. Eu acho que no próximo slide eu vou falar alguma coisa sobre as características desse sistema. Bom, primeira coisa, e talvez a mais importante do ponto de vista de resolução do sistema linear, né, é que esse jacobiano é uma matriz disparsa, né, porque para cada equação de balanço, contribuem apenas as células vizinhas. Né? Então, eu disse que por exemplo, essa primeira linha tem todas as derivadas da equação de balanço de massa do óleo em relação a todas as variáveis em todas as células, mas a maioria dessas derivadas simplesmente vão dar zero, porque uma célula distante daquela célula onde eu estou fazendo o balanço de massa não influencia na equação, né? Do jeito que a discritação é feita. Tá? Então, como eu mostrei lá no caso monofásico, eu acho que tem uma discussão um pouquinho mais cuidadosa sobre isso, mostra que aparece uma matriz esparsa, coisa e tal, e aqui é mais ou menos a mesma coisa, com um detalhe que agora eu tenho duas equações e duas incógnitas por célula. Né? O jacobiano é uma matriz, vamos chamar assim, blocada. Tá? Blocada no sentido de que eu podia imaginar ela como uma matriz de entradas que são pequenos bloquinhos densos 2 por 2, tá? Que correspondem a derivar as duas equações de balanço de uma célula em relação às variáveis ou daquela célula, ou de a pressão e saturação ou daquela célula, ou de alguma célula vizinha, em relação à pressão, derivar em relação à pressão e saturação dessas células. Né? Eu acho que daqui para frente eu vou falar bastante sobre isso aqui, tá?
a distinção da estrutura do jacobiano nos métodos fins e ímpis e como que isso determina como que a gente resolve o problema e qual é o custo por iteração do método de Newton, né? Então vamos lá. Para o método totalmente implícito, eu peguei assim uma bloco-linha do jacobiano, tá? Estou assumindo uma numeração natural. Por numeração natural, eu estou entendendo aqui uma numeração em que eu começo, você pode pensar num caso 2D, né? Eu começo numerando pensa na malha aqui na tela aí, né? Eu começo numerando a primeira célula como sendo do topo à esquerda e vou numerando para a direita, passo para a linha de baixo, passo para a linha de baixo, passo para a linha de baixo. Né? Então, onde por linha eu entendo que eu estou correndo primeiro na direção Y, né? E depois na direção J. Primeiro na direção X, depois na direção Y. Né? Então, essa linha do jacobiano aqui vai ter duas... eu estou falando em termos de bloco-linha, essas duas linhas aqui representam para essa célula IJ o balanço de massa do óleo e o balanço de massa da água. Tá? Então, aqui, essa célula, na equação dela, aparece seus vizinhos na direção I e seus vizinhos na direção J. Né? Então, seus vizinhos na direção I, dentro desse esquema de numeração que eu mencionei, são consecutivos. Né? Essas três células aqui vão vir consecutivamente nessa numeração, mas as células que estão ao longo da direção J estão afastadas por uma linha de células. Né? Por isso tem esses três pontinhos aqui, indicando que tem outras coisas aqui que basicamente são zeros, tá? Porque não há dependência das equações de balanço nessa célula em relação a outras células que não sejam essas 5 que estão listadas aqui. Tá? E cada um desses bloquinhos aqui é um bloquinho denso, porque no caso fim, todo mundo está sendo tratado implicitamente, todo mundo é incógnita, todo mundo tem que calcular a derivada. Né? Tá? Então, esse slide aqui, essa figura, mostra essa figura aí que para uma malha aqui regular, né? Agora tá bem claro aquela coisa que eu falei sobre numeração, né? Estou numerando aqui, essa aqui seria a direção X e essa aqui seria a direção Y. Eu começo aqui no topo à esquerda e vou numerando sempre à direita. Né? E aí, para cada célulazinha dessas, eu tenho uma equação de balanço de massa para óleo e água e tenho uma coluna que representa as derivadas em relação à pressão e a outra que representa as derivadas em relação à saturação. Né? E nota que eu usei aqui uma linha pontilhadinha aqui, menos marcada, para separar esses diferentes componentes em bloquinhos 2x2, né? Como eu mencionei ali, isso é uma forma de enxergar, né? a matriz que é conveniente sob diversos aspectos, inclusive de desempenho. Tá? E, basicamente, se você olha, sei lá, uma célula que nem essa aqui, você tem vizinhos à direita, à esquerda e à direita, e em cima e embaixo. Né? À esquerda e à direita resultam nesses dois bloquinhos que estão aqui logo próximos, né? E em cima e embaixo resultam nesses um pouquinho mais distantes, de jeito que aparece essa matriz pentadiagonal. Eu falo um pouco sobre essa questão de malhas na prática as malhas que a gente usa não são exatamente assim, eu não vou
cobrir essa situação aqui. Isso foi discutido num dos vídeos anteriores, tá? Mas, enfim, do ponto de vista, sei lá, didático, é mais simples você pensar numa malha regular dessa que te dá uma ideia básica de como é que é a estrutura em termos de esparsidade. Outras malhas podem ter outras representações, mas sempre vai ser alguma coisa esparsa, mesmo que seja uma malha, sei lá, de Voronoi, que tenha várias ligações, uma célula está sempre ligada a alguns poucos vizinhos em torno dela. Tá? Bom, então, se você faz o método fim, o teu problema é resolver uma matriz que nem essa aqui, tá? E aí, eu falei um pouco também, esse curso não aprofunda muito em técnicas de solução, tá? Mas, enfim, a gente tem métodos diretos, métodos iterativos, isso eu discuto brevemente no caso monofásico. Hoje em dia, métodos iterativos são usados praticamente sempre, não se usam mais métodos diretos. E você pode você pode estendê-los de maneira bastante simples para essa situação blocada, desde que você leve em consideração essas duas observações aqui, tá? Uma é que a operação de divisão é substituída pelo produto pela inversa, né? Quando você faz eliminação, por exemplo, né? Tipo eliminação gaussiana, né? Você tem que dividir pelo pivô, né? E tem que prestar atenção que a multiplicação de matrizes, a ordem é relevante. Essas observações são um pouco de detalhe, né? Talvez eu tenha colocado isso pela minha própria experiência de ter sofrido um pouco com essas coisas no passado, né? Uma observação sobre essa coisa, quando você compara resolver esse sistema com um sistema, vamos chamar assim, monofásico, né? Onde você tem apenas uma incógnita por célula, né? É que agora a sua unidade básica de operação, né, não é mais uma multiplicação ou divisão de números reais, né, mas é uma multiplicação de matrizes ou uma multiplicação pela inversa de uma matriz, né, onde essas matrizes são densas, embora de ordem pequena, né? Nesse caso bifásico são apenas duas, né, equações, né? Mas o que é preciso atentar é que multiplicar duas matrizes de ordem densas de ordem P tem custo proporcional a P ao cubo, né? Você faz basicamente para multiplicar duas matrizes de ordem P, você faz 2P ao cubo operações aritméticas, né? Então, assim, se você pensar, quando você passa de resolver grosseiramente, tá? Grosseiramente, quando você passa de resolver um, um, um problema monofásico para um problema bifásico usando o método totalmente implícito, você poderia esperar alguma coisa da ordem de não de 2 vezes de aumento de custo, mas da ordem de 8 vezes. Tá? Talvez o número 8 seja talvez um pouco exagerado, mas certamente mais de 2 vezes. Né? Certamente não é linear. Tá? E isso, claro, fica mais grave. Aqui a gente está falando de um caso bifásico, como eu mencionei,
virtualmente nenhum problema prático é bifásico, né? Os problemas práticos são pelo menos trifásicos. E muito comum agora no nosso contexto, especialmente lá na Petrobras, com pré-sal e coisa e tal, problemas composicionais, onde a gente representa o fluido com 6, 7, 8, 9 componentes, né? Então esse P não é 2, mas pode chegar, sei lá, 9, 10, tá? Ou até mais, tá? Enfim, então o número de incógnitas depende. Eu tenho, se eu tiver vários, se eu estiver representando vários componentes, o óleo com uma mistura de vários componentes, o hidrocarboneto, né, para falar óleo e gás, né? Se eu estiver representando os hidrocarbonetos para uma mistura de vários componentes, cada componente vai ter uma equação de balanço de massa e vai ter algum tipo de variável de transporte que corresponde a eles. Por exemplo, a fração mássica dele no fluido, né? E essas variáveis vão entrar no sistema e vão resultar num sistema como se fosse esse aqui, só que com um bloquinho de 10 por 10, sei lá. Então, isso tem um impacto grande no custo computacional. Tá? Bom, isso é sobre o método totalmente implícito, é isso que eu tinha para falar. Eu vou falar agora sobre o método IMPS. Tá? O, o método IMPS, como eu mencionei, o método IMPS, como eu mencionei, só tem não linearidade aqui no termo de acumulação, tá? E é o único onde vai aparecer derivada da saturação. Talvez seja melhor eu voltar alguns slides aqui, só para deixar isso bastante claro, né? Aqui nota que isso aqui é a função da pressão, isso aqui é a saturação em si, né? Então esse produto aqui depende tanto de saturação quanto de pressão, né? E aqui, se esse cara aqui for avaliado em N, né? E esses caras aqui em N, de novo, como eu mencionei, a saturação no passo de tempo anterior eu conheço, né? Então nada disso é incógnito, né? Então, quando eu olho para de novo, essas duas equações aqui são as equações de balanço de massa das duas fases, ou dos dois componentes, né? Na célula IJ, na diagonal principal, que representa a dependência em relação à pressão e saturação da célula IJ, vai aparecer termos na coluna referente à saturação, né? Mas nos outros não vai aparecer, né? Porque aqui só vai aparecer coisa relativa ao termo de fluxo, né? E essas derivadas aqui estariam associadas ao termo de acumulação, né? Então, essa é a observação crucial aqui, é que a saturação e a pressão estão acopladas apenas por esses termos na diagonal principal. Tá? Assim, se eu olho para a equação da pressão, vamos pensar nisso aqui, vamos pensar que eu estou alinhando a pressão com essa primeira balanço de massa aqui, que vamos supor de óleo. Tá? Se eu olho para essa equação aqui, dependência de pressão e saturação só acontece aqui na diagonal principal. Tá? Então, eu vou eliminar essa dependência aqui da diagonal principal, que eu posso fazer com uma operação simples, e daí eu vou ter uma equação de pressão que não depende da saturação. Então, para obter esse intento, né, que é fazer com que essa equação não dependa não dependa de nenhuma saturação, né?
eu posso multiplicar pela inversa desse bloco aqui, pegar a inversa desse bloco, se eu multiplicar toda essa linha pela inversa do bloco da diagonal e multiplicar, obviamente, também o lado direito, se eu estou resolvendo o sistema, né? Se eu multiplico todas essas duas equações aqui pela inversa desse bloco aqui e multiplico também o lado direito por essa inversa, eu não altero o sistema, né? Eu não altero é um sistema que tem a mesma solução, e, no entanto, eu vou ter a pressão e a saturação desacopladas nessa equação aqui, tá? Aqui, se eu olho para cá, eu só vejo depender da pressão, né? E essa saturação, a saturação, eu olho, só depende das pressões agora, tá? Então, das pressões nas células vizinhas, né? Então, nota que isso é uma coisa que vai ser determinante na hora de resolver, porque agora a pressão, eu resolvendo as pressões, eu tenho tudo que eu preciso para calcular as saturações explicitamente, tá? Porque quando eu souber a pressão, eu calculo S, a dependência só está aqui, né? Uma pequena observação, assim, multiplicar pela inversa do bloco na diagonal digamos assim, é suficiente, mas eu poderia fazer isso de outra forma, né? Eu poderia simplesmente fazer um processo meio tipo de eliminação gaussiana, combinar essas duas equações aqui só para eliminar esse cara aqui, né? Enfim, mas isso é um detalhe, né? O fato é que multiplicando pela diagonal, pela inversa do bloco diagonal, e essa propriedade que eu estava buscando se realiza, né? E aí eu tenho esse desacoplamento que eu acho que eu vou mostrar aqui numa, no próximo slide aqui com mais detalhe, né? Então, da mesma forma que eu tinha antes aqui, eu vou pegar aquele mesmo aquela mesma malha, dá essa matriz que está com essa cara aqui, continuam a aparecer os bloquinhos. Nota que aqui já é a matriz depois que eu fiz a operação de pegar cada uma dessas bloco-linhas aqui de duas equações correspondentes aos balanços de massa de uma célula, multiplicar pela inversa da diagonal, tá? O que eu vou ter é isso aqui. É parecido com o que eu tinha anteriormente no método FIM, tá? Só que você vai notar, bom, além das identidades aqui na diagonal principal, você vai notar que eu tenho todos esses zeros, todos os bloquinhos fora da diagonal, a segunda coluna de zeros, né, que seriam as derivadas da saturação, né, que são nulas nesse caso, né? E aí aquela propriedade aqui. Se eu olho para uma equação que nem essa aqui, que é da pressão, 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 e nenhuma dependência na saturação, tá? Então, para mostrar isso de maneira mais clara, eu vou fazer o seguinte: eu vou ordenar todas as pressões primeiro e depois todas as saturações, tá? Então, quando eu faço isso, essa parte aqui é pressão, 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 saturação, 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 né? Pressão para todas as células, saturação para todas as células. E o que eu tenho aqui aí a equação de balanço de massa do óleo, a equação de balanço do óleo, óleo, óleo para todas as células, água, 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 né? E aí o que eu tenho é isso aqui. Aqui aquela dependência que desaparece entre a pressão e a saturação resulta nessa matriz completamente nula aqui, né? E agora a equação da saturação não depende de nenhuma saturação e depende só das pressões nas células vizinhas. Na verdade, aqui, inclusive, deveria ser até zero aqui na diagonal principal, tá? Ok? Então,
esse sistema aqui te mostra claramente que você pode resolver as saturações, aí você tem realmente um sistema acoplado de equações aqui para você resolver. Você vai, quando você resolver esse sistema e obtendo os valores de pressão, você pode ver aqui embaixo os valores de saturação são obtidos, digamos assim, entre aspas, trivialmente, né? Então é isso que está descrito aqui, né? Então, escrevendo numa notação, colocando esse sistema aqui numa notação mais compacta, né, dando nomes para essa matriz aqui, essa aqui é simplesmente uma identidade, né, que é uma matriz nula, né? Então, o sistema que eu obtenho é esse sistema aqui. Eu tenho um JO de balanço de massa de óleo derivadas em relação à pressão, balanço de massa da água, derivados em relação à pressão, e esse sistema tipo, é um sistema bloco triangular que eu posso resolver dessa forma aqui, né? Eu primeiro obtenho as incógnitas de pressão, e aí depois eu obtenho explicitamente aqui as incógnitas de saturação, tá? Uma vez obtidas as incógnitas de pressão, tá? Então, nota que estou fazendo essa observação aqui, que essas matrizes não são as originais do jacobiano, mas aquelas que você transformou para desacoplar aquela dependência na diagonal principal, tá? Pela multiplicação pela inversa do bloco da diagonal principal, tá? Então, resumindo aqui o método INPES, né, ele envolve duas etapas, né? Resolver a pressão. Esse tem que ser resolvido com algum tipo de procedimento de solução de sistemas esparsos, né? Atualmente, sempre algum tipo de método iterativo. E uma vez obtidas as pressões, você pode calcular a saturação a partir dessas pressões terminando de ser calculada, né? A resolução da pressão envolve a resolução do sistema com estrutura exatamente igual ao problema monofásico, né? Aí não tem mais essa coisa de blocos que eu falei, bloquinhos 2 por 2, não tem essa questão de basicamente, como aqui, como está observado aqui, como a saturação não depende de nenhum sistema, né? Não preciso resolver nenhum sistema para resolver a saturação, o custo todo aqui está na pressão, né? Então, mesmo que eu passasse de um bifásico para um trifásico, o custo envolvido em um avanço no tempo do método INPES é equivalente ao custo de um problema monofásico. Tá? Ele não, diferente do método totalmente implícito, ele não, o custo não escala com a quantidade de incógnitas que eu acrescento no sistema, tá? por representar o fluido com mais fidelidade, né? Então, aqui tem uns comentários sobre essa questão, isso é o que eu acabei de falar, né? O custo do método de iteração é da mesma do método INPES, é o problema monofásico. Além disso, no caso INPES, aquela não linearidade ali do termo de acumulação é muito fraca, vamos dizer assim. Na verdade, existem versões do INPES que nem tem iteração, né? Simplesmente o cara lineariza ali aquele termo e vai em frente, né? Mas, tipicamente, a convergência do INPES é mais rápida também. A convergência aqui entendida como convergência do método de Newton, convergência para convergir o sistema não linear, né? Então, o custo de uma interação do método INPES tipo, muito mais barato que o fim, né? Aí vocês vão pensar assim, então por que você está falando sobre esse método fim? Afinal de contas, não era melhor? Esse método não é melhor, é muito mais barato? Não.
o problema é que é que se você está usando o INPES, você está restrito, como a gente viu na aula de ontem, né? Por uma condição de Ceferi que pode ser bastante severa em situações práticas. Tá? Eu mencionei sobre isso, falei sobre ontem poços, porque né, assim, próximo dos poços a velocidade de escoamento é muito maior, as malhas normalmente são mais refinadas, né? Então, isso resulta numa condição de estabilidade que pode restringir o passo de tempo de forma bastante severa, né? Então, assim, na prática, sempre é usado algum grau de implicitude na saturação, tá? Muitos simuladores que têm uma representação de fluido relativamente simples, que representam bem um problema trifásico convencional, né, que são o que a gente chama, né, de modelo black oil. Vários simuladores, inclusive, só tem um método totalmente implícito, né? É mais estável, é mais garantido, é mais robusto, né? E, no entanto, assim, para problemas composicionais, aí fica muito caro, o fim não tem condição. Então, aí você tem que ter algum grau de explicitude também, senão você não consegue resolver o problema. Tá? Então, desculpe. Então, agora eu vou falar, para encerrar aqui o curso, essa aula e o curso, né? Eu tenho aí mais uns minutinhos. Acho que eu vou terminar mais ou menos dentro do horário previsto de 6 horas. Mas antes disso, Luiz, eu queria saber se tem alguma questão aí, se alguém colocou alguma dúvida aí no chat, acho que não está tendo transmissão pelo YouTube, né? Enfim, no chat. Professor, que não tem nada não, por enquanto. Ok, então vou prosseguir. Então, como eu estava dizendo lá, né, tem como eu acabei de falar, né, a gente tem esse trade-off aí entre custo por passo de tempo versus tamanho do passo de tempo que eu posso tomar, robustez, tamanho do passo de tempo que eu posso tomar, né? O custo do método INPES é muito mais baixo por passo de tempo, mas eu estou sujeito a restrições que podem ser bastante severas no tamanho do passo de tempo, né? Então, como eu mencionei na aula de ontem, né, tem essa que é adaptivo implícito, onde eu tento combinar esses dois mundos da melhor forma possível, né? Eu considero eu vou olhar assim, célula a célula, de acordo com as condições de fluxo, eu vou tentar olhar as condições, as restrições de estabilidade, como o fluxo, o escoamento está se comportando ali, e vou tratar, e vou decidir se aquela célula vai ser tratada implicitamente, se naquela célula a saturação vai ser tratada implicitamente ou explicitamente. Tá? Então, para ver qual é a consequência dessa enfim, dessa abordagem em termos de resolução aí dos sistemas, né, eu vou considerar, de novo, vou lá para aquele caso ali da minha célula IJ, né, mas agora nesse caso eu vou assumir que essa célula IJ tem duas vizinhas, aí mais um J e J menos um, que são explícitas, e as outras duas vizinhas, né, essa aqui menos um J e J mais um, tem tratamento implícito. Né? Então, assim, como
numa célula que nem essa aqui, I mais 1J, eu estou tratando a saturação explicitamente, saturação está no tempo N, então não tem dependência da saturação, não aparece derivada aqui, né? Igualmente nessa outra célula aqui. Já nessas células onde eu tenho tratamento implícito para a saturação vai aparecer termos não nulos aqui nessa coluna, tá? E aí vamos ver como é que a gente vai lidar com isso, tá? Então, da mesma forma que antes, né, eu vou multiplicar aqui pela inversa do bloco diagonal para transformar essa matriz, esse bloquinho 2 por 2 da diagonal principal numa identidade, tá? Foi o que eu fiz aqui, tá? Aí, se eu olhar para cá, eu vou ver aqui a pressão, ela está acoplada com as pressões vizinhas e as saturações implícitas, mas não está acoplada às saturações explícitas, tá? Ok? Então, eu vou explorar isso de uma forma semelhante ao que eu fiz no método IMPS. Eu vou tratar as variáveis implícitas primeiro e depois resolver explicitamente aquelas variáveis explícitas. Então, vamos lá. Agora aqui, aquela mesma malha que eu tinha lá, e agora eu coloquei aqui uns índicezinhos aqui para indicar quais são as células que estão recebendo tratamento implícito na saturação, né? Lembrando de novo que pressão é sempre implícita, né? Então, essas células aqui, a 1, 2 e 5 e a 12, 15 e 16, estão recebendo tratamento implícito, né? Então, se você for olhar aqui na matriz, né, por exemplo, a 2, eu vou olhar para a coluna de saturação na célula 2, eu vou ver tudo xizinho aqui, tá? Lembrando que aqui, essa matriz que eu estou mostrando aqui já é depois, não é o jacobiano original, mas já é o jacobiano após a multiplicação pela inversa da diagonal principal para desacoplar pressão e saturação na diagonal principal, né? Mas nota que o que caracteriza essa célula implícita aqui, olhando para o jacobiano, né, é que eu tenho não nulos nessa coluna. Já se eu olho para a célula vizinha dela, que é explícita, da mesma forma que no método IMPS, eu vou ver a coluna toda de zeros, tá? Então, vocês depois podem olhar isso e verificar isso aqui na matriz para as demais células, né? Então, o que eu vou fazer agora de uma forma semelhante ao que eu fiz no caso IMPS, ordenar todas as células implícitas primeiro e todas as variáveis implícitas primeiro, seguida por todas as variáveis explícitas aqui, né? Então, por exemplo, para a primeira célula que é implícita, eu vou ter pressão e saturação aqui no sistema. Para a segunda, também vou ter pressão e saturação. Mas para a terceira, que é explícita, eu só vou ter pressão. A saturação ficou aqui para baixo, tá? Vai ser calculada aqui, né? Então, essas variáveis implícitas estão acopladas entre si, mas não estão acopladas com as variáveis explícitas, né? E as variáveis explícitas não estão acopladas entre si, mas estão acopladas com as variáveis implícitas. Então, é o mesmo, vamos chamar assim, modus operandi do método IMPS, né? Eu resolvo primeiro, só que o método IMPS é como se fosse uma situação particular desse caso aqui, onde só tenho variáveis implícitas à pressão, né?
Então, é o mesmo modo, a mesma abordagem. Vou resolver primeiro o sistema acoplado com todas as variáveis implícitas, para em seguida eu resolver as saturações explicitamente. Eu acho que ainda tem um slide aqui que mostra isso. Então para o sistema linear que resulta, né, para o método AIM, é esse sistema aqui, é um sistema, se eu chamar esse bloco aqui de JII, né, e esse subscrito I está indicando implícita, né? Então são variáveis implícitas e equações, como chama assim, equações implícitas. Na verdade, a equação não é nem implícita nem explícita, mas enfim, equações alinhadas com variáveis implícitas e variáveis implícitas, equações alinhadas com variáveis explícitas e variáveis explícitas, né? Então, o subscrito I de implícita, subscrito E de explícita, né? E aí, eu vou resolver primeiro com o sistema acoplado as variáveis implícitas. Em seguida, eu resolvo sem precisar de nenhum sistema linear, e diretamente eu resolvo, uma vez obtida as variáveis implícitas, aqui esse subscrito está errado, aqui deveria ser ΔXi, tá? Uma vez obtido ΔXi, eu posso resolver para as variáveis explícitas, né? Nota que é aquilo que eu falei, né? Se todas as células forem tratadas, todas as saturações em todas as células forem tratadas explicitamente, isso é exatamente a mesma coisa que o método IMPS, né? Você poderia pensar que o método IMPS não deixa de ser um caso particular em que desse tratamento em que todas as saturações foram tratadas explicitamente, tá? E essa matriz que eu tenho que resolver aqui é uma matriz que tem essa estrutura blocada aqui, onde aparecem blocos de tamanhos heterogêneos. Tá? Tem bloco 2 por 2, por exemplo, bom, primeiro nas diagonais relacionadas aos blocos implícitos, também quando eu tenho conexões entre equações que estão alinhadas com variáveis implícitas e variáveis implícitas, né? Por exemplo, aqui. Né? Eu tenho blocos 2 por 1, como esse aqui, quando eu estou fazendo conexão entre equações, vou usar essa terminologia, tá? Equações implícitas como sendo equações alinhadas com variáveis implícitas. Né? Equações implícitas, a dependência dela em relação a variáveis explícitas, da mesma forma eu vou ter ao contrário, né? Quando eu tenho uma equação explícita, pode depender de uma célula onde eu tenho tratamento implícito, aí eu gero uma dessas pequenos bloquinhos 1 por 2, e finalmente eu tenho também blocos 1 por 1, né, que são quando eu tenho uma equação explícita que está alinhada, que é dependente, é vizinha de uma variável explícita. Tá? De novo, essas matrizes não são as originais de Jacobiano, já chamei a atenção disso anteriormente, né? São as que são obtidas depois que você aplica a multiplicação pela inversa. Né? E, por último, uma coisa que eu não tratei aqui no curso é como faz essa escolha das células implícitas e explícitas, mas ela é feita dinamicamente, como eu mencionei ontem, né? Eu falei rapidamente também que ou é um tipo de análise de estabilidade tipo CFL, ou é baseado na variação de saturação no passo de tempo anterior. Né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Tá? E, bom, isso aqui com esse slide aqui eu cubro todo o material que eu tinha. Eu espero ter dado uma noção básica, assim, ainda é introdutória, não tenho pretensão de cobrir detalhes, nem modelos sofisticados, como eu mencionei no primeiro vídeo, né? Que tem uma discussão sobre os objetivos do curso, tudo isso, né?
Mas eu acho que, como eu falei no início da aula, eu acho que é o suficiente para vocês entenderem a metodologia básica assim, de funcionamento desses simuladores e que, num grande grau, né, se generaliza para outras situações mais complexas. Claro que outras situações mais complexas aparecem outras coisas além disso aqui, por exemplo, quando você tem que tratar fluido complexo, né? Questão de equilíbrio de fases, que tem problemas complicados para resolver ali, de equilíbrio de fases. Tem uma série de outras coisas, como você resolve esses problemas não lineares, esses sistemas lineares também, tudo isso, só isso daria para fazer 2, 3 cursos só sobre essas coisas, com um curso sobre cada uma dessas coisas, né? Mas aqui eu não entrei muito na questão dos métodos de solução, me concentrei mais em apresentar como é feita a discretização, né, e a metodologia geral de resolução. Tá? Espero que vocês tenham gostado e agradeço aí a todos que permaneceram aí até agora. E, Luiz, peço aí, se tiver perguntas, eu fico satisfeito de poder respondê-las. Tá? Professor, nenhuma pergunta aqui não. Bom, então, Eu gostaria de agradecer os participantes ao mini curso. É, Gostaria de agradecer ao professor José Roberto pelas ótimas aulas e por ter aceitado participar do nosso evento, do Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional e do programa de verão do LNCC. Lembro que as aulas estão disponíveis no YouTube, inclusive essa, que será colocada lá após a gravação. ok. Bom, obrigado aí, obrigado a todos aí que ficaram mais uma vez e vou agradecer também, encerrar aqui agradecendo a organização, especialmente a professora Sandra, que é uma amiga muito querida, que me convidou, enfim, né, para fazer esse curso, e agradecer também aí ao Alonso e a você que ajudaram aí principalmente o Alonso, né, que ele não pôde estar presente aqui por um detalhe aí, mas que me ajudou aí ao longo de todo o processo aí com a organização do curso, tá? E também aos participantes, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos e eu espero que todos tenham gostado do curso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vou encerrar aqui.